Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus. Mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões foram responsáveis por julgamentos divinos devastadores. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram destruídas, nações caíram, e o mais impressionante é que, apesar desses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Há algum pecado mais grave do que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena. E o quarto é o mais aterrorizante de todos, trazendo consequências espirituais e até físicas que podem marcar gerações inteiras. E você? Já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles você acha que é o mais grave? Será que nossa sociedade tem ignorado essas advertências e seguido pelo mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o final. Você pode descobrir verdades que mudarão a maneira como enxerga as Escrituras e, quem sabe, até transformar a sua própria vida. Antes de explorarmos os 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo ocorresse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, lemos: Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade conforme a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade repetidamente distorceu esse dom, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, ele diz: Fugi da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora, vamos explorar o primeiro pecado da lista, um pecado que destruiu reis, desfez famílias e deixou marcas irreparáveis ao longo da história. Primeiro pecado: o adultério. Poucos pecados causam tanta destruição dentro de uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com severidade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos, encontramos uma proibição direta: não adulterarás. O adultério é o ato de uma pessoa casada manter relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Mas Jesus elevou ainda mais esse padrão moral, ao dizer que até mesmo o desejo impuro no coração já é adultério aos olhos de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram as terríveis consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um desejo levou ao adultério, depois ao engano e culminou em assassinato. Como resultado, Davi enfrentou graves consequências em sua família e em seu reino. Mas por que o adultério é um pecado tão grave? Primeiro, porque destrói famílias. A confiança é quebrada e muitos lares nunca se recuperam desse abalo. Segundo, porque traz juízo sobre o pecador. A Bíblia alerta, em Hebreus, capítulo 13, versículo 4: Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Terceiro, porque afasta a pessoa do propósito divino para a sua vida. Nos próximos tópicos, continuaremos analisando os demais pecados sexuais condenados pela Bíblia.
Fique atento para entender as advertências bíblicas e como elas podem impactar sua vida e seu relacionamento com Deus. A presença de Deus e os pecados sexuais. O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma quebra do compromisso com Deus. Porém, há perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em João, capítulo 8, Jesus perdoou a mulher pega em adultério, mas deixou um aviso: vá e não peques mais. Agora seguimos para o segundo pecado sexual, condenado pela Bíblia. Uma transgressão que se tornou cada vez mais comum e aceita pela sociedade moderna: a fornicação. Se há um pecado que se tornou amplamente aceito e até incentivado nos dias de hoje, é a fornicação. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um compromisso matrimonial, a fornicação diz respeito a qualquer relação sexual fora do casamento. A Bíblia trata esse pecado com seriedade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, encontramos um alerta claro: o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Isso significa que Deus criou o sexo para ser uma bênção dentro do casamento, e qualquer prática fora desse propósito é condenada. A fornicação banaliza esse dom sagrado e leva a graves consequências espirituais, emocionais e até físicas. Por que a fornicação é tão perigosa? Primeiro, porque corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como aliança antes da relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem e transforma o prazer em algo sem compromisso. Segundo, porque gera consequências destrutivas. Gravidezes inesperadas, relacionamentos superficiais e aumento da infidelidade são apenas algumas das marcas desse pecado. Terceiro, porque endurece o coração contra Deus. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado sexual, mais se afasta dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. A fornicação era comum entre os povos pagãos no tempo bíblico, e hoje vemos esse mesmo padrão se espalhando. A mídia, a cultura e até influenciadores promovem uma vida sem compromisso, onde o prazer vem antes dos princípios. Mas Deus chama seu povo para a santidade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. O terceiro pecado: prostituição e luxúria desenfreada. Agora seguimos para o terceiro pecado sexual condenado na Bíblia. Um pecado que não envolve apenas o indivíduo, mas pode contaminar toda uma sociedade com suas práticas destrutivas. Trata-se da prostituição e da luxúria desenfreada. A prostituição e a luxúria desenfreada sempre estiveram presentes na história da humanidade. Na Bíblia, Deus condena duramente essas práticas, pois elas não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, à corrupção e à destruição espiritual. O livro de Provérbios, capítulo 7, descreve o perigo da prostituição como uma armadilha mortal. Nos versículos 26 e 27 está escrito: muitos são os que ela derrubou feridos, e numerosos os que foram mortos por ela. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Por que a prostituição e a luxúria são tão perigosas? Primeiro, porque escravizam a alma. Quem vive na busca desenfreada por prazer nunca encontra satisfação verdadeira. A luxúria se torna um ciclo de vazio e dependência. Segundo, porque corrompem a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os valores se perdem, relacionamentos perdem significado, famílias são destruídas e a pureza é desprezada. Terceiro, porque afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias, capítulo 4, versículo 12, Deus adverte: o espírito de prostituição os enganou, e eles se tornaram infiéis ao seu Deus.
A Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma rainha que promoveu a prostituição e a idolatria, levando muitos à destruição espiritual e moral em Israel. Sua influência levou o povo a se afastar de Deus e praticar a imoralidade sexual. Como resultado, seu destino foi trágico. Mas há esperança. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo lembra que, apesar de alguns terem vivido na prostituição e no pecado, foram lavados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, chegamos ao quarto e último pecado desta lista. Este é o pecado mais grave de todos, aquele que carrega as consequências mais devastadoras, afetando não apenas quem o pratica, mas também gerações futuras: incesto e bestialidade. Se há pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações, são o incesto e a bestialidade. Essas práticas representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico, capítulo 18, encontramos advertências diretas contra esses pecados. Nenhum homem se deitará com sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com animal algum para te contaminar com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. O incesto acontece quando parentes próximos se envolvem sexualmente. Embora algumas culturas tenham tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena veementemente. Já a bestialidade, por sua vez, é uma perversão ainda mais grotesca da sexualidade humana. Na lei mosaica, essa prática era punível com a morte, pois violava completamente a santidade do corpo e da criação de Deus. Por que esses pecados são tão graves? Primeiro, porque distorcem a ordem estabelecida por Deus. O sexo foi criado para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O incesto e a bestialidade corrompem essa ordem e resultam em uma degradação total da moralidade. Segundo, porque trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis. O incesto pode gerar malformações genéticas e doenças hereditárias, enquanto a bestialidade expõe a pessoa a doenças graves e a corrupção espiritual. Terceiro, porque atraem o julgamento divino. Em Deuteronômio capítulo 27, Deus declara maldição sobre aqueles que se envolvem nessas práticas, mostrando que são pecados detestáveis aos seus olhos. O que a Bíblia diz sobre a bestialidade? A bestialidade era comum entre povos pagãos e está diretamente ligada à idolatria e à perversão espiritual. Em Êxodo, capítulo 22, versículo 19, Deus foi extremamente severo sobre essa prática. Quem tiver cópula com um animal será morto. Já sobre o incesto, a Bíblia nos dá exemplos trágicos e suas terríveis consequências. Lembre-se das filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o próprio pai para manter relações com ele. Como resultado, deram origem a dois povos inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Outro exemplo é o de Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, desonrou sua meia-irmã Tamar. Esse ato de incesto gerou uma crise familiar devastadora e levou à sua própria morte. Existe perdão para esses pecados? Após tudo o que vimos até aqui, surge uma pergunta fundamental: existe perdão para aqueles que caíram nesses pecados? A resposta é clara: sim. O Senhor não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso das suas transgressões. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, temos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer um que se arrepender verdadeiramente pode ser restaurado por Deus. O pecado sexual pode trazer consequências graves, mas o amor de Deus sempre será maior do que qualquer erro. Jesus nos deu o maior exemplo de graça ao lidar com aqueles que caíram nesses pecados. Quando uma mulher foi pega em adultério e levada para ser apedrejada. Você já se perguntou por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que, na verdade, nunca estiveram nela?
É incrível como algumas tradições se tornaram tão fortes que as aceitamos sem questionar. Hoje, vou revelar 6 tradições que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que vão te surpreender. Prepare seu coração, abra sua mente e pegue sua Bíblia. Vamos juntos descobrir o que realmente está escrito na Palavra de Deus e o que é apenas tradição popular. 1. A maçã do pecado original. Quando pensamos no Jardim do Éden, uma das primeiras imagens que vem à nossa mente é Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, não é mesmo? Essa cena foi retratada em incontáveis pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas você sabia que em nenhum momento a Bíblia menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. A origem dessa interpretação remonta à tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, combinada com o simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na verdade, o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas na desobediência de Adão e Eva ao comando divino. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus é claro: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns estudiosos sugerem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde tradicionalmente se acredita que ficava o Jardim do Éden. No entanto, o importante é entender que a essência da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder independentemente dele. Como nos ensina Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. Todo Natal, vemos a cena tradicional dos 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Mas você vai se surpreender ao saber que a Bíblia nunca mencionou que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes, Melquior, Gaspar e Baltazar. Vamos ver o que realmente diz Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto bíblico usa a palavra magos, que em grego é magoi. Eles eram provavelmente astrônomos e estudiosos, possivelmente da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia uma forte tradição de estudo dos astros. A ideia de que eram reis veio muito depois, baseada em interpretações de profecias, como a de Isaías, capítulo 60. As nações se encaminharão para a tua luz, e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3 surgiu provavelmente por causa dos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Mas poderiam ter sido 2 magos trazendo 3 presentes ou 10 magos trazendo 3 tipos de presentes. A Bíblia simplesmente não especifica. E há outro detalhe interessante. Quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus, capítulo 2, versículo 11, diz: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Perceba que Jesus estava em uma casa e não em um estábulo.